Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário bíblico do livro de Juízes. Juízes tem 21 capítulos, 619 versos, e nós estamos agora no capítulo 13, o 12º juiz, que é Sansão. A história de Sansão ela é bem conhecida, né? E é a história que Juízes gasta, vamos dizer, mais capítulos, né? O relatório é maior. Nós temos o capítulo 13, 14 de Juízes, 15 e 16, tudo falando da história de Sansão, o homem que era forte, o homem que o Espírito de Deus se apoderava dele e ele então vencia os filisteus. Apesar dessa força toda, Sansão tem um nascimento predito por um anjo. Nós vamos ver que Sansão cometeu muitas falhas, né, espirituais, era homem, cometeu muitas falhas e isso vai levar ele a acabar revelando o segredo da sua força para Dalila e que vai acabar tendo seus olhos furados, escarnecido, até que Deus tem misericórdia de Sansão e o fortalece de novo. Vamos então ao capítulo 13, a servidão dos israelitas sobre os filisteus e o nascimento de Sansão. Diz assim: e os filhos de Israel, é a expressão comum no livro de Juízes, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Novamente fizeram aquilo que parecia mal, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Essa é a maior opressão que eles sofrem, não é? Às vezes eles ficavam 20 anos debaixo de um jugo, 18, mas 40 anos é bastante tempo. O Senhor os entregou a fazer o que parecia mal, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. 40 anos é muito tempo, é uma geração inteira, não é? E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, agora a tribo de Dan aparece aqui, cujo nome era Manoa, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos, não é? Então, esse homem tinha uma esposa, mas sua mulher era estéril. Há vários casos de esterilidade na Bíblia. Sara, Rebeca, Raquel, não é? A mãe de Sansão. Nós vamos ter o caso de Ana, no primeiro livro de Samuel. Nós vamos ter o caso também de Isabel, mulheres que tiveram problemas de esterilidade, mas que todas elas tiveram a alegria de ter filhos, porque quem abre a madre é o Senhor. E havia esse homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoa, sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Note que o nascimento de Sansão foi anunciado por um anjo, assim como o nascimento de Isaac foi anunciado, assim como o nascimento de João Batista. Aqui é o próprio anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, normalmente nós queremos que é uma cristofania, uma aparição de Cristo. Este anjo do Senhor aceita ser adorado. Ele apareceu à mulher de Manoa e disse que eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coisa imunda. Então o menino parece que ia ser nazireu de Deus, não podia beber bebida forte, nem coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Esse era o voto de Nazireu. Porquanto o menino será nazireu de Deus. Então já está afirmando que o menino ia ser nazireu de Deus. Números capítulo 6 fala do voto de nazirado, né? De nazireu de Deus. Desde o ventre ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então Deus levanta esse menino como nazireu, né, como sendo o nazireu de Deus, uma pessoa consagrada,
e que Deus ia levantar esse menino para que ele libertasse a Israel, né? Então, a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus. Né? Apareceu como varão e ela disse, semelhante a um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, mas ele me disse o seu nome. E nem ele me disse o seu nome. Então a mulher não perguntou de onde era, qual era o seu nome, nada disso. E ele também não disse. Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás a luz, e terás um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, e nem coma coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então o menino seria nazireu, consagrado, desde o momento do nascimento até o momento de sua morte. Então Manoa, o nome Manoa quer dizer descanso, orou instantaneamente ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviasse ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então Manoa orou instantaneamente e Deus ouviu a voz de Manoa. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido, Manoa. Novamente o anjo apareceu, a mãe de Sansão, né, estava no campo, seu marido não estava e apressou-se, pois a mulher e correu e notificou ao seu marido e disse, eis que aquele homem que veio a mim, no outro dia me apareceu novamente, devido à oração de Manoa. Então Manoa levantou e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse, és tu aquele homem que falasse a essa mulher? E disse, eu sou. Só gosto desse eu sou. Esse eu sou aqui é o mesmo eu sou que apareceu a Moisés. Quando Moisés perguntou, o que eu vou dizer, qual é o teu nome? Ele disse, eu sou. Esse eu sou é o mesmo eu sou do livro de João, por isso que nós queremos que é uma aparição de Cristo. És o homem, eu sou. Então disse Manoa, cumpra-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Manoa tinha mais perguntas para o anjo, né? Qual será o modo de viver e o serviço? E disse o anjo do Senhor a Manoa, de tudo quanto eu disse a sua mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, não comerá, nem vinho, nem bebida forte. Note que era a mãe de Sansão, durante sua gravidez, não podia tomar vinho, nem bebida forte. Beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. Então Manoa disse ao anjo, Senhor, ora, deixa que te detenhamos e preparamos um cabrito. Ele queria preparar um cabrito para o anjo. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoa, ainda que me detenhas, não comerei o teu pão, e se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoa que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoa ao anjo, qual é o teu nome? Normalmente, eles queriam saber qual é o teu nome. O nome é o anjo, né? Para que quando se cumprir a tal palavra, te honremos. Honrar, talvez, dando o nome do menino, no mesmo nome do anjo, alguma forma, ele queria honrar o anjo, não é? E respondeu, e o anjo do Senhor lhe disse, por que assim? Por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso, né? O nome dele é maravilhoso. Isaías 9,6 diz, porque um filho nos nasceu, um menino se nos deu, um filho nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso. Então parece que o nome do anjo aqui, visto que é maravilhoso, né? O nome é oculto, mas é revelado como maravilhoso para ele, visto que é maravilhoso. Então Manoa tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente
vendo Manoa e sua mulher, o anjo agiu maravilhosamente, né, com maravilhas para eles, e vendo Manoa e sua mulher o observavam. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoa nem a sua mulher. Então conheceu Manoa que era o anjo do Senhor. Essa é o que nós chamamos de uma aparição teofânica, não é? Ou cristofânica. Teofânica no sentido que esse anjo do Senhor é o mensageiro do Senhor, se apresentava muitas vezes como o próprio Senhor, não é? E cristofânica, que poderia ser uma aparição de Cristo. E nunca mais apareceu a Manoa nem a mulher. Então conheceu Manoa, que era o anjo do Senhor. E disse a Manoa, sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto Deus. Era um pensamento da época, você via Deus e morria, não é? E ele pensou: certamente morreremos, porque temos visto Deus. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Então a mulher de Manoa que acalmou ele pensou que ia morrer, mas ele disse: se o Senhor quisesse matar, acho que já teria matado, não é? Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. A mãe concebeu e deu um filho, e chamou-lhe o nome Sansão. O nome Sansão significa aquele como o sol, não é? Talvez por causa do brilho do anjo, alguma coisa assim, que eles queriam honrar o nome como o sol. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a impelir, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zora e Estaol. De tempos em tempos, o Senhor impelia o menino, o Espírito impelia o menino para o campo. E Sansão cresceu, verso 14, Sansão agora já está adulto, fase de casar, e desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina, Tímina é uma cidade dos próximos aos filisteus, né? Vendo em Tímina, uma mulher das filhas dos filisteus subiu e declarou a seu pai e disse: vi uma mulher em Tímina, da filha dos filisteus, agora, pois, toma-me por mulher. Sansão foi pedir ao seu pai. Normalmente os pais negociavam para que o pai tomasse essa mulher. Mas aquilo pareceu mal ao pai, não é? No livro de Juízes, nós vamos ter várias vezes experiências que aconteceram com os israelitas, que não precisavam ter acontecido, né? Deus lhes concedeu a terra, mas eles estavam visados de conquistar a terra e evitar aliança com seus moradores. Mas eles não fizeram, tanto é casaram-se entre eles. E seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem em todo o meu povo, para que tu vás a tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Olha aqui o problema de Sansão. Sansão só estava querendo aquela mulher porque lhe agradava nos olhos. Não é, o problema de Sansão era esse, ele era dirigido pelos seus olhos, pelo seu prazer. A mulher é bonita, me agrada, eu quero essa. E os pais dizem: não toma mulher desses circuncisos. Mas há uma coisa interessante, verso 4, capítulo 14, 4, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. Foi o próprio Senhor que fez Sansão querer aquela mulher, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então Deus permitiu, porque Deus queria usar Sansão contra os filisteus. Lembra que a terra está debaixo do domínio dos filisteus por 40 anos. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina,
eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Um filho de leão, um leão pequeno, saiu ao encontro de Sansão. E olha aqui começa a força de Sansão. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possentemente que fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito. Sansão deu no leão e acabou fendendo, cortando de alto a baixo, como quem fende um cabrito, quando abriu um cabrito, sem ter nada na sua mão. Ele fendeu sem ter nada. A sua mão era tão forte que quando deu, fendeu aquele filho de leão na mão, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai, nem a sua mãe deu saber o que tinha feito. Como nasceu, Sansão também não podia tocar em corpo de morto, né? Ele fende o leão no meio, certamente sua mão ficou suja de sangue, que era uma forma de tinha que se purificar, e desceu e falou àquela mulher e agradou os olhos de Sansão. Os pais desceram, trataram-lhe o casamento, e aquilo agradou os olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando dos caminhos para ver o corpo do leão morto, como nazireu ele não podia ou deveria evitar tocar em corpo de morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Sansão achou interessante quando ele chegou lá, viu naquele corpo daquele leão que ficou um enxame de abelhas de mel. E ele tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele. Ao tomar lá do corpo do morto, né, aquilo, Sansão já está começando a violar alguns dos votos do nazireado, do seu nazirado. Mas tomou e foi andando e comendo, e foi a seu pai e sua mãe, e deu deles, e eles comeram. Porém, não deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Ele não deixou o pai e a mãe saber de onde ele trazia aquele mel. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher fez Sansão ali um banquete, porque assim costumava fazer os jovens, né? O banquete das bodas. Então, Sansão vai preparar um banquete para sua mulher. Esse banquete, normalmente, era o banquete das bodas, das núpcias, não é que ele ia contrair. Ele preparou, e sucedeu como viesse, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. 30 companheiros de Sansão para estar com ele. Então, Sansão vai propor o enigma. O enigma de Sansão tem a ver com a experiência dele com o leão. É o seu enigma. E disse, pois, Sansão, eu vos darei um enigma adivinhar. Se nos 7 dias das bodas, as bodas eram uma semana inteira, me declarares e descobrires, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Sansão fez uma promessa àqueles homens, que se eles descobrissem o enigma, ele daria 30 mudas de vestes e lençóis a eles. E se não puderem declarar-nos, vós me dareis a mim 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Então, Sansão vai lançar o enigma. Se eles declaram, Sansão era como uma aposta, né? Sansão daria as mudas. Se eles não declaram, eles que teriam que dar. Era uma forma de ganhar 30 mudas de vestes. E eles disseram, dai-nos o teu enigma, adivinhar para que ouçamos. Eles ficaram tudo querendo saber qual era o enigma de Sansão. Então, lhe disse, do comedor saiu comida, e da doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar. Quem era o comedor? Era o leão, não é? E a doçura? A doçura era o favo de mel que ele achou. Então a pergunta de Sansão, do comedor saiu comida. O leão é comedor, mas saiu comida. E doçura saiu do forte. O leão era forte, mas a doçura
das abelhas, acabou saindo do forte, não é? Foi a experiência que Sansão teve com o leão no campo. Eles por 3 dias tentaram e ninguém sabia que não, enigma era esse. E sucedeu que ao 7º dia, quando eles viram que uma semana estava se completando, que eles iam perder a aposta a Sansão, sucedeu que ao 7º dia disseram a mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma. Eles queriam descobrir o enigma para que Sansão declarasse, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamasse vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim. Então os homens de Tímina ameaçaram a mulher de Sansão. Você declara, senão nós vamos queimar a ti e a casa de teu pai. Não é? Queimamos a ti e a casa de teu pai. Porque você nos chamou aqui para possuir o que é nosso. Eles não queriam pagar a aposta de Sansão, queriam ganhar a aposta. Verso 16. A mulher de Sansão vai chorar, ela deveria contar a Sansão, não é? Mas a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas. Aqui começa Sansão mostrar sua fraqueza para com as mulheres. Começou com essa mulher, sua primeira esposa, não é? E depois vai acabar com Dalila. E a mulher de Sansão chorou diante dele: e tão somente me aborreces e não me ama, pois desse aos filhos do meu povo um enigma, a adivinhar, e ainda me não declarou a mim. E ele disse: eis que nem a meu pai, nem a minha mãe eu declarei, como te declararei a ti? Sansão, o argumento dele foi: não, eu não contei isso para ninguém, nem meu pai, nem minha mãe. Ele tinha dado mel para o pai e a mãe comer, mas não falou de onde ele tirou o mel. Então era o enigma de Sansão, não é? E chorou diante dele os 7 dias que celebrava as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia, todo dia, aquela mulher chorando, 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 insistindo, pedindo a Sansão, sucedeu que ao 7º dia declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do povo. Disseram, pois, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes do pôr do sol, quando a aposta já estava quase terminando o acordo: que coisa mais doce que o mel, e que coisa mais forte que o leão. Pronto, estava desvendado o enigma de Sansão. E ele disse: vós não lavrastes com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Sansão falou: vocês descobriram, mas vocês descobriram porque vocês foram perguntar a ela, mas se não, nunca teriam descoberto. Sansão sabia que só sua mulher sabia do segredo, que ele confiou nela e falou, mas que eles a persuadiram, e ela então contou. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens e tomou suas vestes. Sansão tinha que pagar agora a aposta, dá 30 vestes. Então aquilo, o Espírito de Deus se apossou dele, e ele foi a asquelonitas, a Asquelon, e matou deles 30 homens e tomou as suas vestes. E deu as mudas e vestes aos que declararam o enigma. Porém acendeu a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Então Sansão já não quis mais aquela mulher. Quer dizer, ela traiu ele, declarando o seu enigma, fez com que Sansão abandonasse aquela mulher. Ele tomou então as 30 mudas, pagou a sua dívida, não é? Pegou ali 30 homens de Asquelon, acabou matando e tomando suas vestes para pagar a dívida, e Sansão já não quis mais nada com aquela mulher, abandonou, e a mulher acabou sentada ao seu companheiro. Com isso, nós terminamos o capítulo 13 e 14
do livro de Juízes. Volte para assistir o próximo programa, capítulo 15, 16, a história de Sansão continua, não é? A história de Sansão, emocionante. Sansão confiou na mulher, mulher traiu-lhe a confiança, mas ele acaba deixando ela, não é? Apesar de ela ser agradável, ela acabou traindo a confiança de Sansão, revelando o enigma. E assim, o casamento dele acabou em uma semana. Muito bem, com isso nós terminamos esse comentário. É algo interessante isso, não é? Do livro de Juízes, isso que está se passando, mas mostra as decadências de Sansão para revelar seus segredos, não é? E a sua fraqueza para lidar com as mulheres. Muito bem, nós terminamos. Queremos incentivar você a ajudar a divulgar esse canal, mandando para os seus amigos, familiares, falando do nosso canal. Não é? Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Há muitos bons canais, pastores pregando a palavra em vários textos diferentes, mas comentando em ordem, do jeito que nós estamos fazendo, sistemática. Esse é o único canal. Que Deus lhe abençoe grandemente, que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Volte para aprender mais sobre a vida de Sansão. Deus te abençoe, esteja com você, e que o Espírito do Senhor também se aposse da sua vida e da minha, como se apossou da de Sansão. Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém e amém.